E começa aqui. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular. E hoje é um dia muito oportuno, porque pra quem não sabe, eu expulsei 3 alunos da sala hoje. Hoje nós vamos falar de Sociedade dos Poetas Mortos, um clássico pra quem virou professor, mas pra quem não foi também. E hoje eu trouxe um cara que eu não sei se era um bom aluno em sala. Frog, você era um bom aluno? Você gosta desse filme? O que você acha sobre isso? Salve, salve, povo. Cara, eu era muito exemplar, assim, eu sentava na frente, ficava quieto, reclamava de quem fazia barulho. Nossa, eu era um aluno perfeito, praticamente. Mentira. Mas, assim, esse filme, pra mim, foi uma mistura de sentimentos, eu diria, assim. Então, eu tô muito ansioso pra esse episódio, até porque temos uma convidada aqui conosco, né? Nossa camarada pedagolítica está aqui pra, inclusive, trazer essa visão maravilhosa sobre seus alunos, sobre sua visão professoral sobre esse maravilhoso filme. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Olá, pessoas que estão ouvindo. Eu sou pedagolítica, então se você ainda não sabe quem eu sou, me procura nas redes, por pedagolítica mesmo. E eu queria muito que o Terça tivesse perguntado pra mim se eu era uma boa aluna. Você tem cara de que foi uma boa aluna. É porque, sei lá, as pessoas olham pra mim e eu fui, tipo, o pior aluno da sala em todos os anos possíveis, assim. Eu repeti o 3º ano, eu fui bem merda, assim. Ok, então eu não era tão ruim assim. E aí eu tô usando uma medida de ruim bem que eu não gosto, mas eu não era uma boa aluna. Eu causava pra caramba na escola. Eu resolvi virar professora pra pagar pelos meus pecados, porque é isso. Pitts, abra o seu inário na página 542. Leia a primeira estrofe do poema. Para as virgens aproveitarem seu tempo? É, esse mesmo. Muito apropriado, não? Colha logo seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Obrigado, Sr. Pitts. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Eu escolhi esse filme porque eu acho que ele foi muito bom pra gente introduzir o tema de educação. Mas tem, tipo, algumas dezenas de filmes de educação que eu quero falar, que eu gostaria de trazer, filmes que arranham o tema. Pra quem nunca viu, pra quem nunca ouviu falar desse filme, que é meio que um clássico da época dos anos 90, assim. Ele é de 89. O diretor, ele é meio esquisito, quando eu achei. É o Peter Weir. Ele só fez de filmes relevantes em que todo mundo conhece, ele fez esse filme, e ele fez o Show de Truman. Então, assim, tem alguma coisa ali relevante, mas ele não é um cara muito famoso por grandes acertos no cinema. E tem já o já falecido Robin Williams. E é basicamente um internato. Pra quem não sabe o que é internato, lembra dos episódios que você via de Zoey 101? Nossa, eu adorava Zoey 101. Mas enfim, lembra do internato é um lugar onde você vai estudar e você mora lá. E eu não sei se tem no Brasil, mas deve ter, mas nos Estados Unidos é muito comum. É um internato dos anos 60, onde, enfim, tem os estudantes lá de classe média alta, e aí surge um professor incrível, um professor mágico, que vai mudar a vida dos alunos, ensinar eles a se revoltar e a fazer poesia. E aí eu acho o melhor tipo de contexto pra gente começar, assim, tipo, o que vocês sentem com esse resumo, assim, essa ideia de um professor mágico, de internato também, acho que a gente pode começar por aí. Eu acho curioso porque eu cresci vendo Chiquititas, né? E rola uma romantização muito grande dessa ideia de você morar num lugar cheio de criança ou adolescente, no caso do filme, pra você aprender naquele lugar e todas as relações são sempre maravilhosas. Assim, eles mostram o conflito, mas o conflito geralmente não é o foco da discussão. Então, era um negócio que quando eu era criança eu sonhava. Eu queria muito morar eu queria, por mais absurdo que sou, eu queria morar na escola das Chiquititas ou estudar numa escola dessas, até pra galera da geração Harry Potter, tem Hogwarts também, né? Que faz parecer que é incrível você tá morando e estudando num lugar que você só sai 2 vezes por ano pra visitar a família. Esse filme, pra mim, eu confesso que foi difícil. Porque, assim, começa que é um show de idealismos bizarro, assim, sobre papel do professor, sobre, enfim, né, e ao mesmo tempo é torturante de ver a trama do filme em si, né, tipo, realmente. Mas eu tava pensando que quando eu tava vendo esse filme, graças a Deus eu nunca tive essa brisa de internato,
nunca tive essa sensação, pelo menos. Mas eu tava lembrando, quando eu vi esse filme, que eu tive várias vezes, assim, ao longo da minha educação formal, digamos assim, professores que eu colocava meio nesse papel, assim, que eu meio que dava essa idealizada, assim. Então eu tive professores que, assim, não era nada demais e tal, mas eram professores que eram mais legais, que eram mais, digamos assim, simpáticos, ou tinham uma metodologia um pouco diferente. E aí pronto, eu achava o cara o máximo, tipo, enfim, me interessava muito mais pela matéria e tal. Coincidentemente, todos foram homens, assim, aí eu acho que até é uma coisa que a gente pode conversar, mas esse filme pra mim foi um pouco difícil de descer, hoje em dia, claro, né? Porque me trouxe muito essa sensação de idealização do papel, né, do professor e tipo, né, e aí doeu um pouco além das atuações. Eu tava comentando assim com o Terço antes da gente começar a gravar, que pra mim a atuação foi difícil de descer, mas aí tudo bem, eu não vou você caga a regra com isso. Eu acho que é um ponto interessante da gente abrir, assim, tanto pra falar da forma de educação, tipo, internato, eu sei que tem no Brasil, eu já ouvi falar, mas nunca conheci uma pessoa que frequentou internato, talvez não seja uma coisa tão comum. E é o que a pedagoga já comentou, tipo assim, é um modelo educacional onde você tá preso, tecnicamente. Assim, Foucault está chorando nesse momento, porque é literalmente uma prisão e uma escola ao mesmo tempo, né? Mas até pra gente, tipo, até ampliar o tema, quando a gente fala de educação, né? Esse filme, ele critica o modelo educacional, que, enfim, só por uma praticidade, assim, vou chamar de modelo educacional bancário, que é o que o Paulo Freire comenta, que eu acho que é um jeito mais fácil da gente entender, que é isso, os meninos estão lá porque eles falam isso no filme, vão ser futuros médicos, futuros advogados, futuros empresários, vão ser a elite, que eles entendem, né? A elite social do país, então eles estão estudando ali, uma escola de ricos para ricos, né? E o filme critica muito isso ali dentro, né? Tipo, o filme coloca que todos os professores que não são o principal, que é o Robin Williams, são os velhos, são pessoas amarguradas, são pessoas ruins, são pessoas bravas, então, tipo, tem esse filme, ele desumaniza o professor pros dois lados. Ou todos os professores são um bando de velho horrível, ou é o Robin Williams, que é, pra gente estar nessa linha, tipo, é o professor milagroso, é o professor da hora, é o professor que entende os alunos, é o professor incrível, é o professor que fala para os alunos coisas que eles sempre quiseram ouvir, que faz sentido. E aí eu acho legal ter dois professores aqui que, tipo, reassistir esse filme dando aula é um show de agonia, de dizer assim, mano, só tá errado. Só, tipo assim, só não acho interessante pra cabeça de uma criança esse cara fazer o que ele tá fazendo. Mas acho que a gente pode começar daí, então, assim. Eu sinto que é um filme que critica a figura do professor padrão, exalta uma figura de professor mágica, ao mesmo tempo que é isso, tipo, eu não sinto que essa discussão vai para muito lugar depois do filme, né? Só olha que professor legal, tá ligado? É uma outra coisa que me pega é que isso, mais pensando na galera que tá se formando agora, que vai começar a dar aula, te bota uma pressão absurda de que você tem que ser o professor legal pra você ser um bom professor, porque você cria essa idealização. Eu cheguei a assistir esse filme uma vez antes de eu começar a dar aula, na época que eu já tava na faculdade, e era do tipo, nossa, eu quero ser essa professora que toca no coração dos alunos e que faz a galera querer mudar o mundo e mudar, assim, bem idealista, mas enfim. E não existe isso. Você vai trabalhar na escola, e é uma outra questão que me incomoda no filme, que o professor ali, ele não tem medo de questionar o sistema, né? Porque tem hora que vontade não me falta de fazer certas coisas que seriam contra-hegemônicas, que é o que ele faz ali o tempo inteiro. Mas eu tenho boleto pra pagar, então eu não vou fazer. Eu vou dançar a dança que a escola quer que eu dance, porque o sistema não é assim que eu vejo que a gente vai mudar o sistema. Eu queria compor um ponto com a pedagoga que, tipo, sendo professor, mas na verdade é pra qualquer profissão, que é uma coisa que me incomoda na nossa profissão. Que as pessoas esperam que a gente, os professores, sejamos, por exemplo, eu e ela, sejamos comunistas dentro da sala de aula, que a gente fale abertamente disso, que a gente defenda nosso ponto de vista. Eu fico assim, mano, ninguém cobra o engenheiro médio de defender os seus argumentos perante a sua visão de vida no meio do trabalho dele. Ninguém cobra que um chefe de cozinha faça isso. Mas a nossa profissão tem essa carga, né? Tipo, você tem que ser o que você é dentro da sala, e eu vou repetir isso sempre. Não arrisca o seu trampo por causa disso. Ninguém. Todo mundo que tá ouvindo isso aqui, provavelmente, né? Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro e você tem que pagar a sua comida. Não arrisca o seu trampo por isso. A gente nunca, e isso é uma coisa que a gente sempre comenta, a gente nunca vai julgar o trampo de outra pessoa porque a pessoa tem que trabalhar. Tem gente que já falou pra gente, porra, eu já fiz campanha pro Bolsonaro ali porque entrou dinheiro. Tudo bem, mano, eu não tô dizendo que é da hora fazer isso, mas entrou dinheiro na sua conta e você precisa comer. Então, isso é uma linha que as pessoas comentam muito da gente, que eu sempre quis trabalhar.
Mas pra falar um pouco da linha do Frog, tipo, e eu vou ser sincero, tá? Me abrindo até um pouco da minha vida de professor, assim. Eu já tive uma sincera crise muito grande perante a minha profissão, porque eu achava que eu só era o professor legal. E não existe nenhum mérito em ser professor legal. Eu sempre quis falar isso com todas as letras, assim. Eu sou só um cara de cabelo grande com tatuagem do Pokémon. Os alunos acham legal. Aluno se impressiona muito fácil. Entra um cara de cabelo grande, tatuagem, uma pochete, eles ficam, uau, nunca vi nada sobre isso. Então, eu já tive a minha crise de, tipo, achar que eu não era competente, achar que eu não merecia estar lá só porque eu era engraçado, só porque eu me sinto uma pessoa interessante no dia a dia. E você pode ser um professor muito engraçado, muito querido, e ser um professor competente, assim como você pode ser um professor odiado e ser um professor extremamente competente. Isso é uma coisa que eu tenho que reforçar pra mim mesmo, porque a gente se apega aos alunos, a gente gosta deles também, alguns a gente odeia outros e gosta de alguns, né? Mas tem toda essa linha do tipo, você não está ali para gostar dos alunos, você não está ali para odiar os alunos, você está ali para dar a sua aula, que é uma relação humana, mas dentro disso, ser legal ou não é indiferente. E eu sinto falta, às vezes, que o professor que ele não é tão gostado pelos alunos, ele pode dar as notas que ele quer, que ele não tem problema com isso, ele pode ter uma certa liberdade em sala de aula, que eu sinto falta de vez em quando. Porque é isso, toda vez que eu dou uma nota baixa, tem uma lista de alunos querendo dizer como que eu traí eles, é uma relação muito pessoal. Fazendo um adendo assim, é mais ou menos o seu psicólogo, que ele não é o seu amigo. Desculpa te contar isso. O seu psicólogo não é o seu amigo. Ele é um profissional que está tentando ali te ajudar. É a mesma coisa. Eu não sou amigo dos meus alunos, eu gosto de muitos de alguns. Pretendo, sei lá, se eles se formarem e virarem maiores de idade, eu quero rever essa galera, quero ver onde eles vão chegar. Mas eu não sou amigo deles, não é minha profissão e não é minha proposta de profissão. Só que é isso, a nossa relação mistura muito com o emocional. Eu já cansei de ouvir gente falar da própria área, tipo, professor por amor, amo minha profissão. E eu fico assim, irmão, nós somos apenas trabalhadores precarizados. É só isso que a gente é. Literalmente, nós somos trabalhadores precarizados. E eu sinto falta dessa visão, dessa autovisão, né, vamos dizer assim, dessa autocrítica, dessa autovisão na nossa área. Mas enfim, nós vamos entrar em sindicato de professores e ficar para outro episódio. Vou deixar a fala para a nossa outra professora, o que ela sente desse mundo mágico da profissão. Assim. Vou pontuar duas coisas em relação a isso. A primeira é... eu sinto uma certa diferença por eu dar aula para criança menor. Eu acho que existe um aspecto que sim tem que ter uma relação de afeto para que haja um contexto para ensino. Porque os meus alunos, eles ainda não têm idade para entender o porquê que eles estão na escola. Então, eles vão se relacionar melhor com o conteúdo se eles se relacionarem melhor comigo. Mas uma coisa que eu acho que o pessoal do Fundo 2 pra cima já não necessariamente precisa, né? Porque eles já têm idade pra entender o porquê que eles estão na escola. Mas uma coisa que me pegou na sua fala, quando você falou do eu sou professor tatuado, que entra de pochete, eu acho muito curioso. E aí, até voltando um pouco pra ideia de a gente viver num conceito de educação bancária e de como funciona, como é vista a educação escolar pela sociedade, eu acho muito curioso que quando eu começo a dar aula para uma turma nova, eu sempre tenho dois aspectos ali. Eu tenho que conquistar os pais e eu tenho que conquistar os alunos. E pra conquistar os alunos, é sempre do tipo, eu gosto de Pokémon. Eles instantaneamente me amam depois de a gente passar meia hora falando de Pokémon. E aí eu mostro conta do Pokémon GO e, enfim, eles descobrem que eu sei nome de evolução, sei lá. E eles me amam. E em contrapartida, pros pais, eu tenho que mostrar fiz mestrado em tal lugar, eu me formei em tal lugar, porque é isso que vai impressionar os pais. Os pais vão partir da perspectiva de que eu vou ser boa para os filhos dele se eu tiver um bom currículo. As crianças vão partir da perspectiva de que eu vou ser uma boa professora se eu sei nome de Pokémon. E nenhum desses dois aspectos são fundamentais para eu ser uma boa professora. Não é o lugar onde eu me formei e muito menos eu saber cantar o Poké Rap que vai me fazer uma boa professora. E eu acho que isso entra muito nesse aspecto que você puxou, Terça, de que a nossa personalidade às vezes é vista como essencial para a realização do trabalho, ou melhor, a nossa personalidade, ela carrega um estigma de como vai ser o nosso trabalho e não necessariamente. Tem muitos outros construtos sociais que fazem com que a gente seja bons professores ou que a gente dê boas aulas e tem até o entendimento do que é ser um bom professor envolvido. Não sei se você concorda. E aí, na hora de, por exemplo, procurar emprego, isso dá uma bugada, porque cada escola tá procurando uma coisa. A gente nunca vai, sei lá, você já trabalhou em mais de uma escola, né? Não, 100%, assim, tipo, a nossa capacidade em dar aula, ela é às vezes irrelevante, porque a escola quer um tipo de professor mais específico, que tem escola que quer agradar mais os pais, tem escola que quer ser mais creche mesmo, mais cuidar de criança, tipo, nossa formação, tudo que a gente falou até agora
é irrelevante no mercado de trabalho às vezes, porque, enfim, capitalismo. É muito dentro dessa linha, assim. Acho que pra gente entrar no filme, numa linha que eu acho interessante do filme, tem isso, o professor, tipo, agrega os alunos. Eu acho que dentro da proposta ali, mais ou menos do imagética do filme, ele ensina algumas coisas interessantes pros alunos, né? Os alunos têm que conseguir se comunicar, têm que conseguir entender seus sentimentos e falar pros adultos. Eu acho que tem alguns ensinamentos ali que são válidos, e ao mesmo tempo, acho que tem isso, eles tomam uma chamada do diretor, ele toma uma chamada de um colega, tipo, os colegas falam, mano, tá estranho seus papos e tal. E ele segue fazendo, né? O que dá a entender que ele não teria medo de perder o emprego, que ele não precisa de um emprego, né? E é isso, tipo, a realidade é muito mais crua, tá ligado? Somos trabalhadores, jamais, eu tento me policiar sempre o que eu tô falando em sala, se eu tô falando algo que não dá pra aquela idade, se eu tô falando algo que vai me gerar problema depois, e eu já falei coisas super soltas, que eu não achei que era um problema, que me geram problemas depois, pra direção, entre outros pontos. Então o filme, eu acho que ele tem uma linha meio, um professor super-herói, tá ligado? O personagem é muito nessa linha, não tem medo de nada, mesmo que ele seja demitido, ele quer ensinar uma lição pros alunos, e é isso, é um grande filme de professor pra quem nunca foi professor. Eu acho que é um pouco essa linha. Eu acho que isso foi, pra mim, um grande ponto de incômodo nesse filme. Porque é aquela história também de manejo de expectativas em relação a um filme hollywoodiano, não sei o quê. Mas me incomoda muito essa visão de que um professor individualmente vai ser capaz de gerar uma mudança transformadora. Porque rola muito isso, muito por parte da social-democracia, inclusive, que é essa visão de, tipo, primeiro a gente conserta a educação, que aí a educação vai mudar o mundo. E, nossa, a educação é o mais importante, não sei o quê. E, cara, assim, tipo, é muito antimaterialista essa visão, me incomoda muito isso. E, tipo, óbvio que eu espero esse tipo de visão vindo dos liberais, da social-democracia, mas eu acho que esse é o ponto de uma crítica que eu faço da nossa perspectiva, assim, é que é muito depositada essa esperança meio idealizada sobre o papel do professor, o papel da educação, mas aí, né, encabeçado, né, dentro da figura do professor. E esse filme vai certeiro nessa ideia. E isso me incomodou demais no filme. E eu acho que tem nuances legais, assim, a ser pensados no filme, sobre, por exemplo, a saúde mental dos estudantes e tal, né, que tem... Eu vou dar spoiler do filme, porque, assim, o filme é da década de 90, quem não viu, não viu. Mas, assim, por exemplo, um dos alunos, né, acaba cometendo suicídio, e eu acho que tem uma discussão super interessante a partir disso, né, de como é estruturada a educação, a saúde mental dos estudantes e tal, principalmente naquele tipo de educação que é retratado no filme, que inclusive mostra castigos físicos, né, mas... Assim, aí eu queria perguntar, vocês quanto professores, assim, eles no filme, eles fazem essa dualidade, assim, entre essa educação mais, tipo, digamos assim, tipo, hiperdisciplinada, reprodução sistemática do bagulho, e essa justaposição com que esse outro professor, né, que é o Caitlin lá, propõe de, tipo, mais, né, associar a poesia com o esporte, com a vida, carpe diem, não sei o quê. Queria ouvir de você essa parada aí, velho. Sobre a morte do menino, uma coisa que dessa última vez que eu assisti, que foi antes da gente gravar, que eu assisti pra gravar, que me fez pensar sobre, foi que o menino, depois de ser apresentado a uma perspectiva nova de vida, que era diferente da única que ele conhecia até então, que era aquela perspectiva de seguir a carreira que ele sempre quis, que o pai quis que ele seguisse, quando ele se vê nessa dicotomia entre o que ele sempre foi ofertado, e depois de descobrir que ele poderia ir atrás de uma outra coisa, meio que a saída que ele encontra é o suicídio, e isso é absurdamente contraproducente, porque não é a única saída pra mudar. É parte de uma perspectiva completamente individualista, de que ou você segue o sistema, ou você é infeliz. Aí a gente, estando organizado num coletivo comunista, eu acho que cabe a gente até pensar uma forma de como a mídia usa esse tipo de situação que é comum na vida de cada pessoa, da gente se enxergar num contexto no qual a gente queria estar fazendo uma coisa, mas é obrigado a estar fazendo outra, e eles apresentarem que ou a gente se encaixa, ou a gente é infeliz, ou a gente faz aquilo num background, não como a nossa função social, ou a gente não vive. E a gente enxerga de uma outra forma que existe uma perspectiva diferente, que existe uma forma de organizar a sociedade diferente, que o filme simplesmente ignora. E eu acho que ele até funciona como um reforçador de que aquela é a única forma. E isso me pegou bastante vendo o filme dessa última vez. Ô capitão, meu capitão. Nessa turma vocês podem me chamar de Sr. Keaton, ou se forem mais ousados, de ô capitão, meu capitão. Excremento. É o que eu penso do Sr. J. Evans Pritchard. Como podem descrever poesia como se fosse um concurso de música? Ah, eu gostei de Byron, dou 42 pra ele, mas a música não dá pra dançar. Eu quero que rasguem essa página. Obrigado, Sr. Dalton.
Cavaleiros, escutem, não arranquem só essa página. Rasguem a introdução inteira. Eu quero isso fora, no passado. Rasguem, cortem! Rasguem, cortem, arranquem! Eu quero ouvir o Sr. Pitcher rasgando! Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Uma das coisas que eu percebi da fala de vocês, e é uma coisa que eu percebi do filme, não tá explícito no filme, mas eu acho que é uma nuance, assim, que eu adoro falar isso, esse filme também tem suas nuances, porque pra mim me trouxe uma questão muito de alienação do trabalho. Porque me parece muito que há uma discussão ali no filme, por mais que não seja essa discussão que eu acho que o filme queira fazer, mas existe, que é o quanto o trabalhador, no caso esse professor aí, que é o personagem tal qual do filme, tem a possibilidade de decisão sobre o próprio trabalho e a possibilidade de reflexão e a possibilidade de alteração sobre o próprio trabalho. E aí eu acho que no filme acaba mostrando isso, que ele tenta um pouco refletir sobre, alterar, né, as diretrizes didáticas que tem que ser seguida aquela na escola, que é bem rígida e tal. E, enfim, as consequências disso pro filme. E aí isso me lembrou um pouco, né, até sobre o que vocês falaram, sobre, tipo, o que é ser um bom professor, etc. O quanto, tipo, a possibilidade do professor de decidir sobre, tipo, o conteúdo a ser ministrado em sala de aula, o formato da aula, e poder refletir e não necessariamente, tipo, seguir diretrizes muito específicas, porque é uma coisa que talvez, não sei o quanto isso é desconhecimento pra mim da área ou não, mas, tipo, o quanto, por exemplo, ter que seguir uma estrutura, por exemplo, para o vestibular, principalmente quando tá falando de ensino médio, etc., também não é alienante pro trabalho do professor e também não é desgastante pro professor de não ter a possibilidade, inclusive, muitas vezes, de, enfim, né, estruturar as aulas conforme queira, conforme pense que seja mais proveitoso, como é que didaticamente ele ache mais interessante, etc. E muitas vezes tem que seguir um currículo específico, de uma forma muito específica, enfim, que é o que é colocado no filme, né? A orientação que o diretor passa pra ele é: para de fazer firula, segue, prepara eles pra faculdade e eles se viram depois. Tem essa fala no filme. Então, não sei, me gerou um pouco essa reflexão de o quanto, apesar de ser um trabalho, né, que não entra às vezes nessa lógica de, normalmente não é colocado, né, como exemplo de alienação do trabalho, etc. A fala de vocês em conjunto com o filme me trouxe muito essa reflexão. Não, 100%, assim, a maioria dos professores que a gente conhece trabalham em escolas, vamos dizer assim, padrão. Eu tenho escolas que não têm apostila, mas eu já trabalhei em escolas que têm apostila, e o objetivo é esse, é vestibular, até porque os pais estão pagando uma quantia cara de vez em quando, e o tipo de cobrança é muito nessa linha, assim, tipo, tem que usar o livro, tem que fazer tal coisa, tem que usar desse jeito, tem que treinar, os alunos não estão indo bem o suficiente no vestibular porque você deveria estar fazendo, né? Então, enfim, eu acho que é um padrão de trabalho no final das contas, né? A gente associa uma profissão mais humana, mas é uma coisa extremamente mecanizada em muitos sentidos ali. A gente tá ali pra compor um papel, tá ligado? 100%. E eu acho que, puxando agora um pouco mais para os alunos mais novos, eu fico num meio de caminho, porque a idade que eu dou aula é aquela idade que eles não são mais crianças pequenas que vão para a escola para aprender brincando. Então a gente já tem currículo, e a legislação brasileira atual, ela tem uma base curricular absurdamente densa. Então a gente tem que ensinar muito conteúdo para criança que às vezes não sabe socializar com um amiguinho que senta do lado. E aí vive numa dicotomia de tipo, eu dou aula ou eu explico que você não pode mandar seu amiguinho calar a boca de forma ríspida, por mais que ele esteja errado em estar falando durante a explicação. E isso é insano. É insano porque é o ano inteiro lidando com esse tipo de coisa. Eu não sei, eu imagino que os adolescentes também tenham esse tipo de problema, mas eles devem se regular melhor. Eu tenho muito pouca experiência com adolescente. Não, e eu acho que vai bem por essa linha. No filme, sim, dá a entender que os alunos devem ter, sei lá, seus 15 anos no filme, né? Mais ou menos assim. E até indo numa linha de crítica ao como eu vejo esse filme hoje, sendo um trabalhador, sendo um professor, né? Cara, o filme dá a entender, enfim, o spoiler do filme é esse, né? No final, que fica colocado é que meio que foi culpa dele, os alunos dizem, né? Eles assinam um termo e a escola quer dizer que a culpa do suicídio do menino foi do professor. E eu falei assim, não, calma, também não é por aí. Peraí, tipo, ok, é uma injustiça no final do filme, mas sendo muito sincero, assim, tendo um olhar hoje de uma pessoa que se formou e fez licenciatura e lida com crianças,
eu acho que ele foi bem irresponsável, assim, em alguns momentos, assim. Nós somos os adultos funcionais dentro de uma sala, tá ligado? As crianças não, os adolescentes não, eles estão ali pra aprender. Então a gente sabe que algumas coisas eles escutam de outro jeito, a gente fala algumas besteiras de vez em quando, uma coisa simples e que impacta a vida de uma pessoa pelo resto da vida, quando ela é jovem, quando ela é adulta também, enfim. E eu senti que faltou um pouco esse tipo de bom senso do personagem. Ele chegou lá, falou umas piras, falou que é mó legal você ser rebelde, enfim, poesia, juventude, sei lá. E aí os alunos fazem, ele fala que legal, e é isso, acabou o filme. É muito raso nesse sentido pedagógico mesmo, o filme não tem o objetivo de ser um documentário, eu não acho nem essa linha. Mas é engraçado, porque o Lucas adolescente, o Lucas que queria ser professor, eu quero ser professor desde sempre, essa é uma brisa que eu sempre tive, eu me inspirava muito nisso, assim, pra quem, enfim, meu TCC que nunca virou esse tema, mas o tema original do meu TCC era uma análise sobre Sociedade dos Poetas Mortos. E aí, que bom que o meu orientador achou uma merda. Muito obrigado, Wagner. É a única vez que eu vou te agradecer na vida, mas muito obrigado, Wagner. Você achou esse tema uma merda e a gente fez outro tema. Mas tudo bem. Mas eu tinha essa linha mesmo, de se inspirar, de querer ser... Eu vou até numa linha diferente, que a educação bancária, a educação liberal, e cada vez mais eu acho que nós temos uma educação mais liberal ainda, de pré-vestibular principalmente, não é um professor que tá ali, é uma coisa muito de showman, tá ligado? E isso é uma coisa muito de pré-vestibular, mas eu acho que isso vai pra outros momentos, que não é um professor ou uma professora, é um cara muito da hora e muito divertido, ele faz piada, ele fala gíria, ele entende a garotada, então é uma vibe meio Hello Fellow Kids ali no meio, que quando você vira um profissional e você fala assim, tá, isso é pra vender, isso é pra fazer propaganda, isso é pros alunos baterem palma, pré-vestibular tem muito de palma, muito de palco, muito de show, e eu adoro, deixando claro, mas eu acho muito problemático. Tá? Eu gosto de pré-vestibular, minha primeira relação foi com pré-vestibular, eu quero dar aula pré-vestibular, eu acho interessante a dinâmica, mas eu entendo todas as problemáticas disso, de que é uma coisa mais de atuar, é uma coisa mais de ser um marqueteiro, porque é isso, a mercantilização da educação vai muito pra esse lado. E eu falo com muito pesar, porque eu gosto desse filme ainda, tá? Eu gosto desse filme, acho que esse filme tem pontos muito interessantes de discussão, mas eu acho que é um filme que incentiva as pessoas a serem professores por um motivo muito errado, assim. Você vai quebrar a cara muito cedo na faculdade, ou vai quebrar a cara muito cedo quando você chegar na vias de fato de ministrar uma aula. E, acima de tudo, assim, acho que a minha mensagem pro filme é tipo assim, no final, você não tem que ser um professor legal, você não tem que ser um professor incrível, você não tem que se reinventar, você não tem que ser a melhor, tipo... Você é só um trabalhador precarizado e tá tudo bem. Tá tudo bem entre aspas, né? Mas assim, aceitar essa realidade de que você não tem que revolucionar a educação das suas crianças. Você pode só dar a sua aula, puto, que foi exatamente o que eu fiz hoje, inclusive, e ir pra casa. E mais um dia como qualquer trabalhador, né? Enfim, eu não quero estender muito, porque eu acho que isso é um outro tema para um outro episódio, mas o professor muitas vezes parece que não se vê como uma classe, não se vê como um trabalhador. A gente tem muita dificuldade de falar sobre isso. O professor, ou ele tá lá muito de saco cheio e já não faz diferença, ou ele é tipo o Lucas de 23 anos que quer mudar a educação do mundo. Eu vou ser minha educação ainda, deixando isso registrado aqui. Mas não já vai acontecer. Mas essa linha de emocional, de vestir a camisa, o filme faz muito isso, é uma coisa que me incomoda, de 100% humanas e foda-se exatas, foda-se engenharia, e tipo, a vida é um pouco mais cinza do que isso. Acho que essa é a minha mensagem final, assim. Você não precisa odiar seus professores, nem amar eles. Professores que você nunca esperava vão te tocar, e professores que são legais podem ser extremamente incompetentes, ou ficar pegando a aluna de menor de idade, que é isso que todo professor de pré-vestibular faz, que eu sei. Então, assim, essa grande mensagem, tô meio puto hoje, como vocês podem ver. Essa é a grande mensagem que eu deixo pra esse filme. Gosto, sinto falta. Ainda bem que eu não voltei pra lá. É isso. Talvez eu difira um pouco do Terça na forma como eu leio a educação dentro do sistema, porque eu parto de uma leitura da escola mais voltada para a teoria do Saviani. Terça estudou Paulo Freire, que eu sei. E eu não. A grande diferença dos dois ali é, na teoria do Saviani, a gente entende que a escola, ela é um espaço de reprodução dos valores da sociedade na qual ela está inserida. Então, a venda dessa ideia do professor milagroso que vai mudar o mundo, quando na verdade ele é só um peão dentro de um tabuleiro gigantesco com 400 gazilhões de casas, através de um sistema que ele é feito para manutenção desse sistema, ele é prejudicial para o professor, que vai se sentir frustrado, que vai sentir que falhou ao não conseguir promover essa mudança que ele sonhou em promover quando ele assistiu a Sociedade dos Poetas Mortos quando ele era adolescente ou estava na faculdade. Ele é problemático para o aluno, que vai criar uma expectativa de que algum professor vai dali de dentro daquela escola mostrar para ele uma saída para aquele lugar que oprime ele, como se a escola fosse o espaço de opressão e não o sistema todo. E ao mesmo tempo, a gente ter um recurso midiático, e esse filme na época, ele foi muito enaltecido, promovendo essa ideia de que a
a instituição é assim, mas se você for uma alternativa mágica a todo esse sistema, as coisas podem passar a ser diferentes, é completamente efetivo dentro de um sistema que quer fazer a manutenção dele próprio. Eu vou falar o que precisa ser dito, então. A gente tem que parar de... Tipo, enquanto sociedade, tá? E aí, principalmente nós, enquanto comunistas, enquanto militantes, a gente tem que parar de idealizar um pouco o papel do professor, o papel da educação, principalmente quando a gente está falando de um processo revolucionário, quando a gente está olhando as condições concretas na sociedade, as condições materiais da sociedade capitalista, entender que o professor é um trabalhador como qualquer outro. A gente precisa entender que, portanto, o trabalho do professor está repleto de contradições, de limitações, de problemas, e assim como qualquer outro trabalho, também de pontos positivos. Não é só um mar de horrores, mas também a gente tem que parar de idealizar também no sentido de a educação por si só vai nos libertar. Dito tudo isso, eu acho que esse filme, para mim, reitero, foi um pouco difícil de engolir, mas esse filme traz reflexões interessantes sobre o papel do professor quando você, adolescente, aluno lá de ensino médio, enxerga um professor, idealiza e tal. Ok, mas eu acho que uma discussão importante que eu acho que precisa ser pensado no próximo período, que não necessariamente só para o próximo período, né, mas uma reflexão importante de resto, é pensar que, tal qual um trabalhador como qualquer outro, o professor, para reivindicar melhores condições de trabalho, precisa se organizar. Um professor, tal qual qualquer outro trabalhador, precisa refletir sobre as condições materiais da sua profissão, sobre as limitações da sua profissão, e aí, portanto, refletir sobre a educação como um todo. E aí, não só meramente reproduzir o que lhe é colocado enquanto profissional, mas refletir sobre as condições materiais, as contradições da profissão. Eu acho que aí a gente começa a avançar num debate mais frutífero sobre o papel da educação na nossa sociedade, o papel da educação num processo revolucionário, porque a gente tem que lembrar que existiram sim pessoas que pensaram isso em processos de revolução, em processos de construção do socialismo. Então a gente tem literatura sobre isso, a gente tem debate a ser feito sobre isso, né? A gente tem exemplos históricos, e eu acho que, tipo, a gente pode, obviamente, fazer um episódio mais focado nisso, né, no processo, na educação pós-evolução ou durante a evolução. Não é o foco do episódio de hoje, mas eu acho que tem possibilidade de pensar para além dessa visão super idealizada de se a gente consertar a educação, o Brasil vai para frente. Então é isso. Eu acho que esse é meu ponto. Acho que a gente precisa parar de idealizar o professor e entender como trabalhador. É isso, meus queridos. Trouxemos um especialista hoje. Eu sempre gosto de falar, isso é muito importante quando a gente fala esse tipo de coisa. Teremos mais especialistas, inclusive. A Pedago tá mais que convidada para voltar aqui. Acho que tem, assim, uns 6 filmes diferentes que dá pra falar de educação. A gente escolhe mais e puxa outras gravações e tal. Acho a casa é sua, como sempre, assim. Eu gosto do filme ainda, apesar de tudo. Eu acho um filme divertido. Eu reassisti depois de muitos anos, assim, mas eu acho um filme legal de assistir ainda. Como sempre, assim, vejam. Eu sempre recomendo que todo mundo veja todos os filmes. Esse filme, especificamente, como a gente abordou aqui, trabalha alguns temas que são gatilho, trabalha suicídio, entre outros pontos, então tomem cuidado com essas linhas. Mas é isso. Não usem celular em sala de aula, porque eu vou tomar, a escola deixou eu tomar agora, e é isso. E também não colhem na prova, acho importante dizer isso. Pessoas, assistam o filme, tirem suas próprias conclusões, inclusive se elas forem contrárias à nossa, porque eu acho que, na real, o que a gente quer é aluno pensando de forma crítica e não concordando com tudo que a gente traz, mas se for pra discordar, que seja com embasamento, e não romantizem o trabalho do professor. Ser professor é difícil pra caramba, a gente não faz isso só por amor, embora se você não gostar do que você faz, seja 10 vezes mais difícil. E se você estiver estudando pra ser professor, eu sinto muito, mas você não vai mudar o mundo dentro da sala de aula. Você vai mudar o mundo se organizando, então se organize, é isso aí. É isso, pessoal. Primeiro, Pedago, obrigado por ter aceitado esse convite, como o Terça falou. O espaço é sempre aberto para suas contribuições, para você vir mais vezes. E, enfim, obrigado por ouvirem mais esse episódio. Lembrem de curtir esse episódio, de divulgar esse episódio. Mas também, mais importante de tudo, lembrem que não pode pedir iFood no meio da aula para entregar na sala de aula. O que é a Sociedade dos Poetas Mortos? Os poetas mortos eram destinados a sugar a essência da vida. Nos reuníamos na caverna indígena. Não éramos uma organização grega, éramos românticos. E não líamos só poesia. Deixávamos ela pingar de nossas línguas, como mel. Pelo presente, eu reabro a Sociedade dos Poetas Mortos. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Vocês devem tentar, quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha. Considerem o que vocês acham.
Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, esse quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.